Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Minuto do Direito. Mais uma vez estamos aqui, doutora Nazaré Nunes e eu, prontas para responder a todas as suas dúvidas. Antes de começar o programa de hoje, doutora, nós vamos fazer aquele convite de sempre para os nossos amigos e nossas amigas que estão nos assistindo. Nós te convidamos a ir lá no nosso canal do YouTube, Programa Minuto do Direito, só falta você. Todo esse conteúdo que nós fazemos aqui com todo carinho fica à tua disposição para você ver e rever quantas vezes quiser e não esquecer de enviar para aquele amigo que está precisando de uma informação, tá certo? Aí, doutora, nós vamos voltar àquela temática. Continuar nosso programa, né? O programa referente à pensão por morte. É muito necessário esclarecer as pessoas que estão aí do outro lado, né, que perderam o seu ente querido, estão sem o norte do que devem fazer daqui para frente, né? Porque fica a dor da saudade, mas a vida continua e aí tem que arcar com os compromissos e com tudo que se exige, né? A vida do dia a dia. Então, doutora, vamos voltar à temática da pensão por morte. É verdade, doutora. Então, quem perdeu o primeiro programa, vai lá na plataforma do YouTube, aproveita a dica da doutora. Por favor, te inscreve nesse canal maravilhoso, Programa Minuto do Direito. Acessa lá o primeiro programa, tá? Para você poder se inteirar direitinho. Lá nós falamos o que é a pensão por morte, quem vai ter direito, quais são as classes, uma que exclui a outra, tá? Hoje nós vamos tratar também já de documentação, quais são os documentos. Nós já explicamos para você que para ter direito, o quê? Vai ter que ocorrer primeiro o quê? O evento morte. Então, a certidão de óbito. Muito legal. Depois nós estivemos falando de esposa. Nós vamos ter o quê? Apresentar a certidão de casamento. Essa certidão de casamento, ela deve estar atualizada pelo máximo de 3 meses. Ah, doutora, mas por que eu vou ter que gastar com a atualização lá no cartório? Por que vai precisar da atualização? Justamente porque caso o INSS vai querer saber se de repente nesse período já não tinha ocorrido um divórcio, porque é muito comum às vezes você ter uma certidão de casamento aí dentro de casa que já tem 20, 30 anos, mas já ocorreu um divórcio. Então, por isso que o quê? Que essa certidão ela deve ser atualizada. Então, pega a certidão atualizada, devidamente atualizada, direitinho para poder fazer essa apresentação. Identidade, CPF, os documentos lá do DECUS do falecido, os seus documentos dos seus filhos menores. Ah, doutora, mas ainda assim tinha também um filho deficiente. A comprovação dessa deficiência, tá? Que ela era anterior ao óbito dele, também é muito importante tudo isso, levar para comprovar, porque tudo isso você vai ver lá na frente, na hora que nós vamos falar dos cálculos do valor da pensão, que isso tudo altera, tá? Vai alterar completamente, tá certo? Então, vai pegar essa documentação toda e vai apresentar no processo. Tem dúvidas? Procure um especialista em direito previdenciário. Tem dúvida nessa temática? Encaminhe aqui que nós temos o maior prazer em te ajudar. E aí, doutora, vem uma perguntinha de uma telespectadora nossa. Ela faz o seguinte questionamento. Doutora, eu não era casada, tá, com o falecido, mas eu já vivia com ele há 14 anos. Eu já vivia com ele há 14 anos. Hoje ela está com 58 anos de idade. Ele teve um primeiro relacionamento, doutor. E ela começa o questionamento, doutor, e agora? Como é que eu faço esta prova? Eita, doutora. Aí é o X da questão. O problema fica difícil, a situação fica complicada para comprovar a condição de companheira, para comprovar esta união estável. Então, houve uma mudança recente na norma, doutora, e agora tem que comprovar pelo menos 2 anos de união estável. Verdade. E aí vai ter todo um arcabouço documental a ser juntado, né? Porque a gente sempre coloca aqui na importância de pensar o dia de amanhã. Claro. Né? Aí as pessoas vão convivendo como se marido e mulher são, né? Vivem como marido e mulher perante a sociedade. Agora tem que fazer a prova
para poder ter este benefício. Vamos lá, vamos lá. Tiveram filhos? E é muito interessante, né, doutora, que desde a emenda, tá, a 103 de 2019, ele precisa do quê? Dessas provas contemporâneas. Exato. Ah, doutora, eu tenho que eu comecei, como ela lá informa que ela já tinha 14 anos com ele. Doutora, eu tenho de 10 anos. Não, meu amor. Olha o que nós estamos falando. Provas contemporâneas vão comprovar o quê? Olha só, vamos lá, doutora. Vai ter que ter endereço comum, provas de endereço comum, de convivência comum. Então, vai ter que juntar contas em seu nome e contas no nome do falecido, quer seja água, energia elétrica, telefone, conta de fatura de cartão de crédito. Documentos de veículo, né, doutora? Exatamente, né? Um financiamento que você tenha feito lá de seu veículo. Notificação tá de multa. Exato. Chega rapidinho em casa, mesmo quando não é nosso. Né? Então, vai ter que ter todas essas situações. Se seu companheiro lhe colocou como dependente no imposto de renda, se vocês tinham conta conjunta, é importante pensar isso, né? Às vezes a pessoa não quer casar realmente, né? Ou então só casa, doutora, no religioso. A certidão do casamento religioso também é uma prova documental. E às vezes a gente outorga uma procuração para ele fazer tal coisa, né, doutora? Situação, às vezes o marido viaja e fica a companheira com aquela procuração pública para cuidar de diversos assuntos bancários, assuntos referentes à empresa, enfim, né? Então essa procuração pública, que geralmente é amplos poderes, né? Ela é uma prova, tá certo? Outra prova que é importante: tiveram filhos comuns, certidão de nascimento dos filhos. Tá certo? Outro documento, doutora, que num processo um dia desse foi interessante, que eu fiz a companheira revirar os documentos e ela localizou, é justamente o que? Aquelas carteirinhas de associação, de clubes que comprovam como dependente. Exatamente, doutora. Uma dica que a gente vai dar para os nossos amigos e nossas amigas, que é muito importante. Muitas pessoas vivem de aluguel. No entanto, doutora, na hora de contratar lá o aluguel, bota apenas no nome de um. Passe a colocar no nome de vocês dois, do casal. Isso. A contratação, porque ali é uma prova muito forte de que vocês convivem juntos e que um depende do outro financeiramente, porque não é só porque o marido trabalha que a mulher não ajuda, ao contrário, né? Tudo em casa tá organizado em razão disso, de você estar em casa cuidando da sua família, tá certo? Então, se viverem de aluguel, passem a fazer um contrato em conjunto, tá certo? É uma prova muito importante. Tá Plano bom? funerário. Plano funerário, que vai estar lá, ó só. Quem é o titular? Quem são os beneficiários? Você vai estar lá como beneficiária também do plano funerário. Anotação no registro de empregado. Gente, esse é um documento que muitas pessoas esquecem, tá? Mas muitas vezes, quando a pessoa vai trabalhar, tem o registro de empregado, que antigamente era num livro, hoje já é tudo eletrônico, mas mesmo no eletrônico, existe esse campo, tem companheiro, esposa, e muitas das vezes está lá o nome registrado. Isso também é uma prova muito interessante. Certidão de batismo. Então, se vocês são padrinhos de alguma criança, você vai lá na paróquia ou lá na igreja onde você batizou lá o seu afilhado, vai estar lá você e seu companheiro como padrinhos, tá bom? São documentos dos mais variados. Às vezes as pessoas chegam até nós e falam assim: eu não tenho documento nenhum. Arruma aquela sacola que você tem velha lá e leva para o advogado da tua confiança, porque ele vai saber identificar. Você tem as provas, às vezes você está com ouro na mão e você não sabe identificar. Com certeza. A pólice de seguro, tá? Onde o segurado é instituidor e a pessoa interessada é a beneficiária, isso é prova também. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica, que tem muitos. Hoje nós vemos vários planozinhos de 50, 80 reais que às vezes as pessoas fazem. Coloca lá, plano de saúde mesmo normal, qualquer um, é documento que ajuda. Escritura de compra e venda de imóvel, às vezes até aquele contrato de gaveta reconhecido também, e as famosas fotografias, né? As redes sociais estão aí para fazer prova. Que dá para fazer prova também. Enfim, não podemos esquecer, apresentar as testemunhas também, rol de testemunha, pedir justificação administrativa, tudo isso vale.
Certo, meu amigo? Certo, minha amiga? Esse tema fica aqui, mas nós vamos continuar no próximo, que ainda tem muita coisa. E esse foi mais um programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.